Obrigado, Moisés. Obrigado, Newton. Muito bom, nós estamos aí nessa caminhada e que terminaremos hoje falando sobre esse tema tão importante, não é? A identidade do cristão. Nós já falamos sobre isso, mas estamos estudando sobre esse assunto porque muitas vezes nós acabamos vivendo em cima de uma identidade que não deveria ser tão proeminente assim. Por exemplo, né, quando nós vimos aí, num dos nossos estudos, que a identidade é um conjunto de características que nos definem, ou seja, modo de falar, modo de pensar, modo de agir, modo de reagir, modo de se relacionar, modo de, enfim, tocar a nossa vida. E tudo isso é fruto de fatores intrapessoais que nós já são inatos, nós já nascemos com ele, fatores interpessoais que têm a ver com o lar que vivemos, as pessoas com as quais nós vivemos mais, não é? Que nos influenciam, não é? Nós influenciamos e somos influenciados muitas vezes, e pelos fatores culturais. E nós sabemos que todos esses fatores, eles estão corrompidos pelo pecado. Isso faz com que muito da nossa identidade acaba ficando proeminentemente negativo e lutando contra aquilo que Deus deseja de nós. Então, é muito importante nós entendermos que nós temos uma identidade, sim, a partir de fatores interpessoais, nós temos, sim, uma identidade que tem a ver com o nosso temperamento, sim, é verdade. Nós temos uma identidade que é muito influenciada pela nossa cultura. Sabemos que tudo isso está corrompido pelo pecado, mas nós precisamos estar conscientes que nós temos uma identidade muito mais importante, que é a identidade cristã, é a identidade com Cristo. A identidade com Cristo é quem precisa ter proeminência. Porque quanto mais a nossa identidade for semelhante à identidade de Cristo, mais nós falaremos de acordo com o que Cristo deseja, mais pensaremos de acordo com o que Cristo deseja, mais agiremos de acordo com o que Cristo deseja. Ou seja, a nossa identidade cristã precisa influenciar mais. Por isso que é importante nós estarmos aí trabalhando um pouco, não é? E ter trabalhado um pouco essa questão da identidade. Vimos que a identidade em Cristo, ela é proeminente, ou seja, é a nossa identidade que tem a ver com a nossa semelhança com Cristo. E sabemos que nós, nesse processo de santificação, nós estamos sendo moldados pelo Espírito Santo à semelhança de Cristo. O que nós precisamos tentar perceber é a velocidade desse amoldar-se com Cristo, a velocidade desse processo. Porque muitas vezes a velocidade desse processo é tão lento, que o crescimento é imperceptível. E nós gastamos muito tempo da nossa vida sem mostrar a identidade mais linda. Afinal de contas, para isso Jesus Cristo morreu. Aliás, antes, para isso o próprio Deus tornou-se homem na pessoa de Jesus. Para que nós, gradativamente, o mais rápido que pudermos, o mais rápido possível, nós tomemos a identidade com Cristo. Nós vimos alguns privilégios dessa identificação e que isso precisa ficar muito claro na nossa consciência. Ou seja, deve ficar
não no nosso subconsciente, mas no nosso consciente. Nós precisamos lembrar disso sempre. O fato de sermos justificados por Cristo. O fato de sermos adotados por Deus. Ou seja, a nossa identidade não é uma identidade qualquer. A nossa identidade não é a identidade daquele ser humano que o pastor Moisés citou, que não tem a dimensão de Deus. Não. A nossa identidade, ela precisa estar fluindo mais no sentido de que percebamos o privilégio de sermos adotados. Nós não somos criaturas de Deus, simplesmente. Nós somos filhos adotivos. E como nós vimos, nós temos herança. Em Cristo. E nós fomos justificados. Então, esses dois privilégios, nós trabalhamos bastante isso, nós não podemos tirar de mente. Nós trabalhamos também, na quarta-feira passada, que somos nova criação. Afinal de contas, nós não podemos viver mais à semelhança de Adão, como vivíamos antes, dando vazão a tudo aquilo que tem a ver com a semelhança de Adão, corrompida pelo pecado. Agora, nós nascemos de novo, nós somos nova criação. Jesus, ele nos fez novas criaturas. Se alguém está em Cristo, o que acontece? Nova criação nova criatura é. As coisas velhas, ou seja, da semelhança de Adão, já se passaram. Isso precisa ser muito marcante na nossa vida, muito mais do que aqueles fatores naturais da identidade humana. Então, isso é muito mais importante do que nós sabermos quem somos, em termos de pessoa. É muito mais importante do que saber o nosso nome, do que sabermos de quem somos filhos, do que sabermos a nossa profissão, do que sabermos o que temos mais habilidade, o que mais gostamos. A nossa identidade vai muito além disso. Então, tudo isso precisa ser muito, muito interiorizado, não é? E hoje, eu gostaria de falar sobre os últimos dois privilégios que nos levam a muita responsabilidade. Assim como o privilégio é sermos adotados e sermos justificados, de sermos nova criação e sermos santificados pelo Espírito Santo, como vimos, ou seja, nós fomos separados. Mas nós, por conta de tudo isso que nós vimos, além de tudo isso, Deus nos fez servos. Nós somos servos de Deus. Nós somos servos de Deus. Lembram do vídeo que nós vimos na quarta-feira passada? Que quando aquele senhor que estava acamado perguntou quem ele era, uma das suas respostas foi: eu sou um professor de basquete. Nós somos muito mais do que aquilo para o qual nós fomos talhados e preparados no dia a dia. Nós somos servos de Deus. E é isso que nós vamos ver hoje. Apesar das nossas imperfeições, tá bom? Então, essas duas coisas vão estar muito ligadas. Somos servos de Deus, apesar das nossas imperfeições. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em dois textos bem simples. Romanos 1, versículo 1, e Gênesis, capítulo 1, versículo 26, 27. Nós vamos ver primeiro Romanos, capítulo 1, versículo 1, um texto curtinho. Dezesseis palavrinhas aí na minha versão. Quando o apóstolo Paulo se apresenta, o apóstolo Paulo,
ele se apresenta nessa carta que ele está escrevendo aos Romanos como servo de Cristo Jesus. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Eu vou falar novamente, e prestem atenção, queridos, nas ênfases dos verbos que eu vou dar nessa leitura agora. Porque esses verbos caracterizam o fato de Paulo ser servo. Novamente, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Servo de Cristo, chamado, separado. Pelo menos dois verbos, né? Dois verbos aí. E o outro texto é Gênesis, no capítulo 1, só para que a gente possa perceber o grau de importância da nossa identidade. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, esses dois textos, eles representam aspectos muito importantes que qualificam a nossa identidade com Cristo. Os irmãos estão percebendo como aquelas bases da nossa identidade natural começam a ficar menos expressivas? E essas ganham expressão. Perceberam isso? Fomos criados por Deus. A sua imagem e semelhança. Isso dá ao ser humano o caráter de coroa da criação. Tudo que foi feito para o homem, para que o homem cuidasse, para que o homem desfrutasse. Deus não fez tudo o que ele fez, não é, em termos de criação, para que ele se extasiasse diante da criação, porque ele sabe tudo. Você concorda que Deus fez belas todas as coisas para presentear para sua coroa da criação? Ela não fez isso para entregar para minha cadela, não é? Para os nossos animaizinhos. Por mais que gostemos deles, Deus fez isso por nós, para nós. Nós somos a coroa da criação. Então, isso é marcante na nossa identidade. E aí, tudo aquilo que nós falamos nessas 4 quartas-feiras passadas, nos faz fincar o pé, jogar a nossa âncora, colocar o nosso alicerce no que nós somos em Cristo. Adotados, justificados, nova criação, santificados. E agora, servos de Deus. O apóstolo Paulo usa essa palavra de maneira proposital, porque o original dessa palavra que redundou nessa tradução é doulos. E doulos significa escravo. Literalmente significava escravos. E com alguns pontos de contato com o que nós concebemos acerca do que é um escravo. Nós sabemos que escravo tem um grau de submissão, pelo menos no que nós conhecemos como escravo. Pensando no escravo
em relação aos negros, não é? E existem muitos escravos hoje, não é? Que precisam ser submissos. Mas, naturalmente, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, os escravos, eles eram submissos, dependentes, disponíveis completamente. Olha só, são algumas características de quem é escravo importante para que a gente já possa fazer algumas avaliações acerca de quem Paulo era, e claro, nós não estamos querendo ver aqui as qualificações de Paulo como servo. O que nós estamos querendo buscar é quais são as nossas qualificações como servos, nós como servos. Sendo escravo, submisso, dependente, disponível completamente, e não dono de si mesmo. São algumas características aí do escravo, ou seja, o Senhor é o seu dono. Quando Paulo fala servo de Jesus Cristo, Paulo se coloca como submisso, como dependente, como disponível completamente e como não dono de si mesmo em relação a Deus. É servo de Jesus Cristo, ele se declara, ele coloca a sua identidade, a identidade de Paulo, ele se coloca como servo de Jesus Cristo. E no caso de Paulo, a gente já vai tocar nesses pontos, ele era servo de Jesus Cristo, porque ele exercia trabalho para o seu Senhor. Não é? Todos os servos exercem trabalho para o seu Senhor. Tá bom? Só para a gente ter aqui alguns elementos e algumas características sobre o ser escravo, sobre o ser servo. Paulo, ele era servo de Jesus porque servia a Jesus. Mas a pergunta é, de que maneira Paulo servia a Jesus? Porque Jesus, ele não estava fisicamente junto com Paulo. Aliás, Paulo foi chamado depois que Jesus havia sido ressuscitado. Não sei nem se Paulo conhecia pessoalmente a Jesus. Claro, ele devia saber, não é, acerca dos movimentos todos lá que aconteceram com Jesus. Mas a pergunta é essa, como Paulo servia Jesus? Porque se nós estamos querendo tirar uma lição de que nós também devemos servir a Jesus, de que nós também somos servos de Jesus e queremos servir a Jesus, nós precisamos entender como. Como Paulo servia? É evidente que Paulo servia Jesus no contexto do seu chamado, não é? Ele era completamente dedicado ao ministério de Cristo. Ele foi salvo, quer dizer, ele era servo de Jesus Cristo, porque ele foi chamado, não é? E ele foi separado. Ele foi chamado e depois foi separado para o Evangelho. O que o texto diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Cristo, para o ministério com os gentios, para fazer tudo aquilo que eles faziam. Mas aí, talvez você esteja perguntando assim, tá bom, mas nós, como servos de Deus, não é? Como servos de Cristo, e não temos o ministério de Paulo, nós não temos o ministério, nós fomos chamados, todos nós fomos chamados, mas nós fomos separados para ministérios diferentes. Então, a questão é, nós que não temos o ministério de Paulo, podemos ser servos? O próprio Paulo responde a essa nossa pergunta aí, se nós podemos ser servos, então, já que nós não podemos exercer o mesmo ministério que Paulo. E Paulo era servo porque ele exercia
o ministério da maneira como ele foi chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. O apóstolo Paulo responde essa pergunta para nós e, ao mesmo tempo, a gente começa a entender um pouco mais do chamado de Paulo em Colossenses. Quando Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 3, no versículo 22 a 24, abra lá sua Bíblia, por favor. E aí nós vamos entender o que fazia de Paulo um servo. Ao mesmo tempo que ele vai abrir a nossa mente e o nosso coração acerca de como nós podemos ser servos também. Servos chamados, que somos todos fomos chamados. E separados. Separados para o quê? Essa é uma questão que a gente vai ver daqui a pouco. Olha só o texto ali de Colossenses 3, quando o apóstolo Paulo diz assim: escravo, ou doulos, ou servo, obedecei em tudo a vossos senhores terrenos, não servindo apenas quando supervisionados, como quem age somente para contentar os homens, mas trabalhando com sinceridade de coração por causa do vosso temor ao Senhor. E tudo quanto... Eu vou pedir para alguém fechar, o pessoal fechar o áudio, tá bom? Obrigado. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que estáis servindo. Olha só que coisa interessante. Isso tira um pouco, talvez, o escape de alguém que diz, não, mas eu não posso ser servo nos moldes de Paulo, sendo chamado e sendo separado, porque eu não tenho ministério, eu trabalho no tribunal, eu trabalho em casa, eu trabalho no escritório, enfim, eu tenho as minhas ocupações humanas. Então, eu não tenho ministério. Então, parece que, às vezes, aí a pessoa se exclui da qualificação de servo, da qualidade de servo que ele é. Todos nós somos servos. Faz parte da nossa identidade. Você foi justificado? Você foi adotado? Você é a nova criatura? Você é santificado pelo Espírito? Aliás, se não fosse santificado pelo Espírito, se não fosse santificado pelo Espírito, nunca poderíamos ter recebido Jesus, percebido Jesus, aceitado Jesus no nosso coração. Então, se todas essas identidades fazem parte da nossa, então nós somos servos também. E aqui o apóstolo Paulo fala que, independente de se trabalhar no serviço, de ser separado para o evangelho de Deus, como Paulo foi, quando nós obedecemos os senhores terrenos, nós somos classificados assim, como servos. Quando trabalhamos com sinceridade do nosso coração, e por causa do temor que nós temos ao Senhor, nós somos servos. E tudo quanto fizermos, se nós fizermos de coração, como diz o texto, como para o Senhor e não como para os homens, conscientes de que nós receberemos do Senhor a recompensa, e não dos homens, não daqueles a quem servimos. Nós sempre servimos a alguém. Abrindo um parênteses e fechando aqui. O esposo serve a esposa. A esposa serve o esposo. E não daquele sentido antigo, no sentido sexual. Não. É servir, é estar em posição de entrega.
É uma aplicação que nós já podemos fazer daí. Então, esse texto que nós vimos ali em Colossenses 3, 22 a 24, mostra como Paulo, qual o aspecto prático do serviço de Paulo. Paulo, ele servia Cristo, sabe por quê? Porque ele servia pessoas. E eu estou dando esse breve tempo de alguns segundos para a gente, quem sabe, rememorar um pouco o ministério de Paulo. O ministério de Paulo foi servir pessoas, entregando o evangelho para pessoas, cuidando de pessoas, cuidando em todos os sentidos, até no sentido, não só no sentido espiritual, mas no sentido material também. 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, nós percebemos a preocupação de Paulo para com os crentes da Judéia que estavam passando fome, e ele estava angariando dinheiro para levar para lá, dos macedônios, é um dos exemplos disso. Então, Paulo servia Jesus, Paulo era servo de Cristo, porque ele servia pessoas. E aí, tudo faz muito sentido para nós. Porque aí nós começamos a nos agregar a essa identidade de servo também. Quando você abre a sua Bíblia, ali em Mateus 25, nós não vamos ler muito texto ali em Mateus 25, não, mas se você abrir a sua Bíblia ali em Mateus 25, só para você perceber o que está sendo dito ali, principalmente a partir do versículo 14, quando um senhor partiu para um lugar distante e deixou talentos diferenciados para diferentes pessoas, e depois ele voltou e foi cobrar dessas pessoas o que eles tinham feito com esses talentos. Então, dá para a gente perceber aí, já, sem muito esforço, que o que esse Senhor, em termos de aplicação, que Deus deseja de nós, é que nós façamos alguma coisa com os dons e talentos que Ele nos deu. Nós fomos chamados. Nós fomos chamados para sermos filhos. Nós fomos chamados e fomos justificados. Nós fomos chamados para ser uma nova criação. E logo depois, a partir do versículo 31, ele começa a falar do julgamento, né, do grande julgamento, e aí ele começa a conversar com essas pessoas a quem ele deu os talentos, né, e pegar alguns textos ali, não é? Quando o rei disse, olha, vamos pegar aqui o texto, versículo 42, no versículo 41, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, afastem de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro vocês não me hospedaram, estando nu vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso, vocês não me foram ver. E eles perguntaram, quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não socorremos? E o rei respondeu, em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes, mais pequeninos foi a mim que o deixaram de fazer. Então, quando nós servimos pessoas, quando nós servimos a Deus, nós servimos pessoas. E quando nós não servimos pessoas, nós estamos deixando de servir a Deus. É o que esse texto de Mateus 25 está dizendo ali para nós. Então, esse é um aspecto bem prático que serve para Paulo, porque ele era servo de Jesus Cristo, porque servia pessoas.
E nós também somos servos de Jesus Cristo porque precisamos servir pessoas. Como servos de Jesus Cristo, nós fomos chamados. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito para cada um de nós, que qual será aí o propósito para cada um de nós? Você já fez essa pergunta? Qual será o propósito de Deus em nos tornar servos, em nos chamar, em nos separar? Qual é o propósito? Você está pensando aí? Alguma coisa certamente já surgiu na sua mente, mas já surgiu para você Efésios capítulo 1? Abra lá em Efésios capítulo 1 e a gente vai saber para que nós fomos criados, para que nós somos servos, para que nós somos chamados, para que nós somos separados. Capítulo 1 de Efésios, versículo 11 e 12. Ele vai falando nessa direção até o verso 14, mas até o verso 12 a gente já vai pegar isso. Abriram aí, Efésios 1? Quando o texto diz ali, nele, em Cristo, não é? Em Cristo Jesus, nós fomos também escolhidos, chamados, tá bom? Essa é a ideia de chamados. Tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua vontade. Com que objetivo? O texto diz, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. E ele continua dizendo isso no versículo 12, no versículo 13, no versículo 14. Então, nós somos criados para o louvor da sua glória. E nós não somos diferentes de Paulo. O ministério de Paulo não é um ministério diferenciado daquele que trabalha no serviço mais humilde, numa empresa ou numa casa. Porque se fosse, Deus estaria criando servos de segunda categoria. Isso não faz sentido. Qual é a diferença de servo, de Paulo como servo de Jesus Cristo, que foi chamado e separado para o Evangelho de Deus, para alguém que não tem o chamado para o ministério, alguém que não tem o chamado para ser professor, ou, quer dizer, que não foi separado para o ministério, que não foi separado para ser professor, que não foi separado para o ministério diaconal, que não foi separado para o ministério infantil, que não foi separado, enfim, para o ministério da administração, para o ministério da tesouraria, para o ministério de evangelismo. Quer dizer, então, que ele é um servo de segunda categoria? Não. Todos nós somos igualmente importantes diante de Deus, e isso para fazer coerência com o Deus justo que temos. Então, olha só, você percebe que você é servo de Jesus Cristo, da mesma maneira como Paulo era, quem sabe, separado para alguma outra função. Mas a verdade é que você é servo. Se você é servo, você é chamado. Se você é chamado, você é servo. Se você é servo, você é chamado para servir pessoas. Todos nós nos incluímos nisso. Perceberam? Somos servos. Isso faz parte da nossa identidade. Isso faz parte da nossa identidade. Eu quero entrar agora na questão de separados para quê? Tá? Porque a gente já sabe, somos servos porque fomos chamados, e esse texto que nós lemos agora há pouco aqui, de Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12, nós já percebemos isso, fomos escolhidos, fomos chamados, é a mesma ideia.
e fomos separados. Nós somos separados para servir a Deus na Igreja de Jesus, que é o seu corpo. Não só separados para servir pessoas no meio em que nós vivemos. Eu quero voltar um pouco e talvez dar um exemplo aí através de uma historinha que eu tinha separado aqui para contar e acabou passando e ia passar sem contar, mas ela é importante, de um vendedor de carros. Esse vendedor de carros, ele tinha a seguinte identidade, antes da conversão. Eu sou um vendedor de automóveis, eu sou um vendedor de carros. E depois da conversão, o que você passou a ser? Ele falou, eu passei a ser um ajudador de pessoas para comprar carros. A ênfase não é mais no trabalho em si que a pessoa está executando no mundo secular. E sim, a ênfase é nas pessoas com as quais ele se relaciona. Seja lá o lugar onde você estiver. Comigo novamente, ok? Eu não sei até onde vocês pegaram, tá? Mas daquela historinha, onde a ênfase do servo de Deus, no lugar onde ele estiver, não é o trabalho em si, mas são as pessoas envolvidas nesse trabalho. Porque se nós formos chamados para a glória de Deus, isso tem a ver com chamar pessoas para glorificá-lo mais, não é mesmo? O objetivo principal de Deus não foi nos chamar para que nós fôssemos para o louvor da sua glória. Então, no emprego em que você está, no trabalho em que você está fazendo, você é servo de Cristo Jesus, no sentido de você estar lá para que pessoas sejam salvas por Cristo. Senhor, como eu posso testemunhar do teu evangelho? Como eu posso contar a história da salvação para essa pessoa? Como essas pessoas vão estar em contato com essa história da salvação na pessoa de Jesus? Porque isso é que glorifica a Deus. Nós somos servos de Cristo a partir do que nós fazemos para Ele, e não necessariamente para nós. Agora, é evidente que o Colossenses, no capítulo 3, ali no versículo 22 e 24, vai ser importante quando nós servimos os senhores terrenos, os nossos chefes, os nossos supervisores, os nossos diretores, os donos da empresa, enfim, aqueles que nos lideram. Nós somos liderados, sempre nós somos liderados. Nós somos liderados sempre por alguém. Então, esse texto de Colossenses 3, 22 a 24, nos ensina como ser servos de Jesus Cristo, sendo os melhores servos para as pessoas. Mas não nos esquecendo que, como servos de Jesus Cristo, nós precisamos adotar, encarnar, vamos dizer assim, o mesmo propósito de Deus em relação às pessoas. Por que nós estamos em determinado lugar?
Será que para nossa honra e para nossa glória? Será que para satisfazer os nossos desejos, as nossas necessidades? Será que é isso? Ou seja, o nosso emprego, o meu emprego, o nosso emprego como um fim e não como um meio. Ser servo de Cristo é ter, no meio secular, o nosso emprego como meio de que o nome de Cristo seja glorificado e exaltado. Como o nome de Cristo é glorificado e exaltado? Testemunhando de Cristo através das nossas atitudes, como Colossenses, no capítulo 3, fala, mas também buscando em Deus como viabilizar que as pessoas tenham um melhor, servir as pessoas com o que existe de melhor. O que existe de melhor para as pessoas? Nós não agradecemos a Deus porque Deus nos deu o melhor, e o melhor não foi o alimento do dia, o melhor não foi a saúde do dia, o melhor não foi a família, não é a família que Deus nos dá, se bem que tudo isso é muito bom. Mas o melhor de Deus não foi a salvação? A certeza de vida eterna? Então, são aspectos aí bastante importantes para a gente avaliar, não é? Associando o ministério de Paulo com o nosso ministério. Não nos esqueçamos dos dons na igreja local. Então, quando nós olhamos aqui que nós somos chamados e separados em termos da igreja local, não podemos nos esquecer de que cada um de nós recebeu um dom, né? Se nós olharmos, por exemplo, Romanos no capítulo 12, abra sua Bíblia lá em Romanos no capítulo 12, por favor. A partir do versículo 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, isso significa que nós, como membros do corpo, temos funções. As minhas mãos têm várias funções. Os membros do nosso corpo têm várias funções. E eles relacionam exatamente isso quando nós somos chamados e separados aqui para servir no reino através da igreja. Assim também nós, embora sejamos muitos, versículo 5, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Romanos, capítulo 12, versículo 3 ao versículo 8. Se nós olhamos aí, por exemplo, 1 Coríntios 12, ele fala sobre os dons espirituais, ele elenca outros dons. Então, queridos, como servos de Jesus Cristo, como sendo um elemento integrante forte da nossa identidade, nós não podemos nos esquecer que somos servos no nosso trabalho secular e somos servos no reino através da igreja. Não que lá no mundo secular não seja, nós não estejamos vivendo o ambiente de reino. Na minha vida, na nossa vida, estamos, tá? Mas na igreja de Jesus, né? Como membros do corpo, como, pelo menos, detentor de pelo menos uma função, pelo menos um dom. E aí ele vem falando o capítulo 12 todinho, não é? Sobre os dons. Efésios 4, a partir do versículo 11, nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre os dons e para que os dons? Ou seja, nós somos servos de Jesus Cristo para quê? Para que a igreja seja retroalimentada.
não é? Quando ele fala ali, a partir do versículo 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, mas a edificação do corpo, para a edificação do corpo de Cristo. Olha, para o desempenho, ele escolhe, ele concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, ele continua dizendo isso, que é para retroalimentar o quê? A igreja. Por isso, nós somos servos de Cristo Jesus. Faz parte da nossa identidade. Nós deixamos para o final isto, porque não tem sentido nós falarmos e nós entendermos que nós somos servos de Jesus Cristo, se nós não entendermos alguns aspectos até mais básicos do que isso, que é o quê? Justificação, adoção, nova criação, santificados e servos de Cristo. E então, como é que fica a nossa identidade com Cristo? Mais proeminente, não é mesmo? A nossa identidade com Cristo é o que vai dar sentido para a nossa vida. Mesmo que com imperfeição, nós somos imperfeitos, é verdade. Paulo tinha essa percepção de que ele era perfeito. Ele era servo de Jesus, ele tinha claramente a percepção da justificação, da adoção, enfim, de todos aqueles aspectos teológicos que o tornava um filho, que o tornava um reconciliado com Deus. Ele nos ensina, ele é quem nos ensina isso, Deus, através dele, é quem nos ensina, mas ele tinha a convicção, mesmo assim, ele tinha a convicção de que ele não merecia, ou seja, apesar da imperfeição que faz parte de nós, nós somos servos. Quando Paulo fala assim ali, né? Não sou digno de ser apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas sou um apóstolo pela graça de Deus. Então, parece que fica mais evidenciada quem nós éramos, a coisa horrível que nós éramos, quando nós percebemos o privilégio de quem nós somos. Não fica mais evidente? Paulo também fala, né, em Efésios 3:8, assim, a mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. O apóstolo, ele estava dizendo que, olha, eu sou imperfeito, eu não mereço, mas isso não caracteriza a identidade principal do apóstolo. O que caracteriza a identidade principal do apóstolo é que ele é servo, é que ele é chamado, é que ele é separado, porque ele foi justificado, porque ele foi adotado, porque ele é nova criatura, porque ele foi santificado. Então, isso é mais marcante, apesar das imperfeições, porque você pode dizer assim, mas eu sou tão imperfeito, eu não consigo isso, eu não sei aquilo, Isso não tira a tua identidade principal em Cristo Jesus. A graça supera a falta de desempenho. A graça de Deus e a misericórdia de Deus, aquela que se renova todos os dias, que se renova pela manhã, ela supera o nosso mau desempenho. E nós louvamos muito, muito a Deus por isso. Quero terminar com Filipenses 3:12, quando Paulo diz assim: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito, entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Que consciência desse homem. Nosso modelo é Cristo, sem dúvida nenhuma. Mas o apóstolo Paulo tinha Cristo como modelo.
Então, a gente pode dizer, sem medo de errar, e sem minimizar o nosso modelo, que nós podemos ter Paulo como modelo. E Paulo era um indigno, como ele mesmo fala. Eu sou indigno porque eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça, Deus me fez apóstolo. Meu irmão, minha irmã, pela graça, Deus te fez com o dom que você tem, que não é menos expressivo, menos importante do que algum outro dom que você acha assim, mas esse dom, Deus dá o dom que ele quiser para quem ele quiser. Aliás, ele fala isso em 1 Coríntios 12. E então, servos de Deus, chamados e separados, busque na igreja de Cristo para o que você foi separado. E compreenda que lá na vida secular, você foi separado para glorificar o nome de Deus e para levar pessoas a glorificá-lo também. E as pessoas vão glorificá-lo no momento em que são salvas por Cristo, no momento em que elas criam uma identidade em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Essa série foi uma série muito, muito especial. Eu espero em Deus que nós possamos ter crescido nesse tempo. 5 semanas riquíssimas, em que nós estamos aí nos preparando para sermos usados cada vez mais para levar pessoas a glorificarem a Deus na pessoa de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo em que pudemos refletir, estudar, olhar a Tua palavra, sermos usados pelo Senhor, no sentido do Senhor interpretar no nosso coração a Tua própria palavra. E te pedimos, ó Deus, que nós estejamos mudando, efetivando mudanças. Nós não queremos que tudo isso que pensamos, tudo isso que examinamos, tudo isso que o Senhor nos falou através da Tua palavra, passe sem que tenha reflexos objetivos e práticos na nossa vida como filhos Teus, como salvos, como justificados, como novas criaturas e santificados, mas como servos também, servos de Jesus Cristo. Nós oramos, ó Deus, gratos, pedindo, tem misericórdia de nós e nos ajude a tornar prático aquilo que lemos, refletimos no estudo da Tua palavra. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.